Boa noite aos nossos amigos do Facebook. Aqui estamos, essa hora da noite, batendo um papo, aguardando a chegada do nosso amigo Ronaldo Gomes, que já convidei, ainda não compareceu. Vamos ver se ele já está chegando aí. Nosso Ronaldo. Nosso Ronaldo Gomes. Mandei aí o segundo convite para ele. Vamos ver se ele chega por aí. Vamos lá. E o que a gente gostaria de conversar hoje? Nós já chegamos adicionando. Aí, Ronaldo. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo muito bem, meu irmão. Que bom, ótimo. Estou te ouvindo muito bem. Muito Eu bom. queria conversar o seguinte, Ronaldo. Eu estava aqui no colégio, lá nos idos de... Só para esclarecer, eu estou aqui na antiga casa do professor Leopoldo Machado. Fica aqui na Avenida Getúlio Moura, 1074, antiga Marechal Floriano. E estou aqui batendo esse papo. Consegui, eu estou com 71 anos, e houve a preservação da dona Leopoldina, do seu Leopoldo, de dona Marília, do professor Newton, da família que cuidou para que a gente não perdesse alguma coisa, mas a grande verdade é que de 70, 71 para cá, eu é que comecei a cuidar realmente dessas coisas do Leopoldo. Mas voltando, e a turma gosta de história, mas aí eu estava aqui no colégio em 1900, acho que 90, 91 por aí, e recebi a ilustre visita do Ronaldo, junto com o Di Mário, me convidando para fazer um programa na Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. E eu adorei o convite, discutimos. A rádio estava, como sempre, vivendo um momento difícil, precisava de alguém que pegasse horários e eu topei de imediato. E era um valorzinho salgado, não era um negócio barato, não. Eu lembro que quando eu terminei, já era plano real, eu pagava lá acho que 4.000 e poucos reais. Era R$ 1.000 cada hora transmitida ao vivo. Não era nada barato, não. Não. E tive o privilégio de ter um índice maravilhoso na rádio de 0,13, um programa ao vivo. Para quem conhece rádio, sabe que é troço pachu. Hoje a maioria das rádios AM aí dá 0,00. Não, Ronaldo? Verdade, E a gente verdade. batia com a alegria de termos a professora Vera Lúcia, a esposa, do meu lado, direto, que o programa era ao vivo, lá nos estúdios da rádio, lá com o Genilson fazendo a técnica, e vários amigos indo. E os fiéis eram principalmente o Antônio Bernardes, que era fotógrafo, e o Jerônimo Araújo, que é um companheiro de longa data. Eu brinco muito com ele, dizendo que ele é muito mais velho que eu, Ronaldo. Ele é de fevereiro de 1949, eu sou de março. A nossa diferença não dá um mês. Aí eu digo Não. sempre, Geraldo, você é muito mais velho que eu e tal.
Mas o que eu queria conversar hoje, Ronaldo? Que a gente começasse esse papo. Dona Leopoldina, ela guardava tudo do professor Leopoldo. E com um carinho todo especial. Você veja só, olha isso aqui. Isso aqui é um livro de 1918, todo feito à mão aqui, ó. A capa veludada, toda feita à mão. Esse livro está aqui encadernado, as iniciais, olha lá, Leopoldo Machado, álbum literário. Está dando para ver bem o LM aí, não está? Tá. E álbum literário lá em cima, tá vendo? Ele veio de Então, conta, mas dá para ver. tá ao contrário, porque eu estou ali Perfeito. na Mas câmera, dá para verificar. Aí, em cima disso aqui, eu queria conversar contigo o seguinte. Leopoldo, sua sombra radiante de felicidade sempre acompanha os teus passos e a tua existência, privilegiada por muitos decênios, seja útil aos teus e à nossa querida pátria. Sendo hoje data do teu natalício, peço-te aceitar este álbum em significante lembrança do amigo Almiro Pinto, Bahia, 30/11/1918. Olha que espetáculo, Ronaldo. Bahia, 30/11/1918. Aí a gente folheando, tem uma súplica e todo feito à mão aqui, Ronaldo. Todo feito à mão, caneta. Fabuloso, né? Todo com caneta tinteiro. Na segunda parte, quem abre é o Leopoldo Machado, com súplica. Ele abre com este álbum numa singela e brandíssima eloquência, muito gentilmente apela para a nossa inteligência. Aí vem vários autores, e na terceira página vem o seguinte: Nil, tenho, Leopoldo, me achado seriamente preocupado para cumprir teu mandado e alguma coisa escrever. Mas por falta de exercício, um pensamento propício não me vem. Que sacrifício! Meu Deus, que vou dizer? Estou salvo, nada digo. E ao encontrar-me contigo, com a franqueza de amigo, farei minha confissão. E tua alma bem formada, vendo que eu não disse nada, por ter a lira quebrada, cobrir-me de razão. Bahia, 12/12/1918, José Pititinga. Que tal? Que tal, Ronaldo? José Pititinga. 1918 foi o ano que meu pai nasceu. A história já estava começando com Leopoldo Machado. Isso é que é bacana. Olha só. 1918. Quer dizer, José Pititinga já... Não, quer dizer, as pessoas escreviam, e você vê com a tranquilidade que as pessoas escrevem, com um tratamento perfeito, teu é teu, não é? Não tem Não. teu, vós, você, não é? Não tem nada disso. Muito bem. Esse
é a lembrança. Nós vamos folhear muito isso aqui, se Deus quiser. Os recortes do Leopoldo eram pintados à mão, rapaz. Olha que coisa linda. Capas feitas à mão, Só um com adendo. tudo. Esse primeiro aí, ele retrata até que ano, mais ou menos? Esse primeiro que você falou, de 1918. Ele Vai vai até o até. Leopoldo. Vai até 23, quando o Leopoldo sai da Bahia. É quando ele vem Quando ele vem para para o o Rio de Rio. Janeiro. Aqui são só publicações do século XVII, do século XIX, início do século 19. XX, Isso. novinhas, rapaz. Olha lá, colorido espetacular, rapaz. Só para a turma ter uma noção do que era a impressão de época. Olha que loucura, rapaz. Olha que coisa É linda. isso. Colorido. 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 E o colorido perfeito ainda, Ronaldo. Não é? Muito bem. Esse momento brasileiro que acontece com Leopoldo, e eu estou batendo papo essa hora porque é um papo mais para a turma de meia idade, e eu estou batendo papo essa hora pelo seguinte: o seu Leopoldo, o pai dele combateu Antônio Conselheiro, vem da Bahia. O pai de Leopoldo era negro, negão mesmo, negro. O meu avô era negro. E Leopoldo casou com a mulher, o pai casou com a mulher branca e o Leopoldo saiu mais claro, mas com o cabelo enrolado, igual minha Sim. mãe, né? Minha mãe dizia: pois é, esse meu cabelo crespo aqui eu puxei ao meu pai. E o pai da minha mãe eu não conheci. Os meus avós paternos eu não conheci, nem o avô nem a avó. E ele luta lá contra Antônio Conselheiro e tal. E tem aqueles problemas do Nordeste. O meu avô era político e apoia o cara errado. Apoia o cara que não ganha as eleições em Milagres, na Bahia. E é obrigado a se mandar, porque se não se mandar, morre. Você não tinha voto secreto, escrevia no livro em quem você votou, todo E mundo deixar, sabia em quem o e Ronaldo deixar votou. retratado aí, era uma época dos coronéis, né? Dos famosos coronéis, né? Das fazendas. Isso é que é preciso. Tinha que fugir mesmo, senão a coisa não era fácil Apenas, mesmo. apenas para quem nos ouve, o coronel a gente chamava de coronel da guarda não sou nada. Isso. Coronel da guarda não sou nada. Por quê? As faculdades chegaram ao Brasil com Dom João, praticamente. Aí chegam as faculdades, chega o nível superior, para você estudar só na Europa, no início do Sim, século XIX. sim. E você não tem título. Aí o cara ali, o cara é boticário, né? Igual o É, Tiradentes, aí ele Tiradentes. é, Então você tem uma série de nomes que não retratam o que você é como que é. autoridade na comunidade. É. Então você precisa de um título. E a Igreja Católica vendia títulos nobiliárquicos. Né? Durante muito tempo nós conhecemos conde, marquês, etc., que eram títulos Caramba. comprados. E o coronel da Guarda Nacional também era comprado. Então você comprava aqueles títulos para poder ser apresentado na sociedade como alguém. Não fora, não. E a turma da antiga chamava de coronel da guarda não sou nada, porque era a guarda nacional, né? Então era guarda não sou nada. O cara não era nada, ele comprou só o título de coronel. Então, e os coronéis mandavam mesmo no interior, sem sombra de dúvida. E é esse período que o professor Leopoldo
conhece Milagres, o pai se manda e a mãe dele, ele é o filho mais velho, e a mãe dele fica ali com os filhos menores. Dona Leopoldina ainda não havia nascido. E aí ele, exprimido ali no sertão, ele acha melhor se deslocar para Salvador. E esse garoto, rapaz, nunca entrou em escola nenhuma. Vai para Salvador, nunca frequentou escola nenhuma. Mas era um moleque ligado, um moleque esperto. Uma coisa que hoje está muito fora de moda são as charadas, né? Antigamente, qualquer revistinha aí tinha uma charada e tal para a gente decifrar. As charadas hoje estão praticamente fora de moda. E o professor Leopoldo um dia está lavando, tinha 12 anos mais ou menos, e ajudava lá numa estalagem, numa hospedaria. E estava lavando os copos na cozinha e um vendedor lá, aquela época era o caixeiro viajante, Viajante. o caixeiro viajante lá, conversando com os amigos, disse assim: eu queria propor uma charada para vocês. Em meio à sociedade, a honra cambaleia. Aí o Leopoldo estava lá lavando o prato, lá da cozinha ele gritou: ébrio. Aí o caixeiro: você já conhecia, vem cá, garoto, quantos anos você tem? 12. Então me explica, como é que você matou essa charada? Ele disse: simples. Em meio à sociedade, sociedade. Sociedade. 4 para lá, 4 para cá, o é está no meio. Em meio à sociedade. A honra, brio, né? Sinônimo de honra, brio, cambaleia. O cara tá cheio, tá mamado, né? Ébrio. Aí o cara ficou maluco. Perguntou ao meu tio se meu tio sabia ler. Ele disse que não. Aí o caixeiro visitava sempre, a partir daquele dia passou a alfabetizar o Leopoldo. E o Leopoldo foi alfabetizado trabalhando um trabalho como menor numa hospedaria. E assim começa a vida de Leopoldo em Salvador, tanto que ele vira um amante das letras e das artes anormal, Ronaldo. Muito fora do comum. Ele O passa ali autodidata Hein? começa como autodidata de fato, né? Mas os autodidatas, rapaz, são a maioria no Brasil, né? Sim. Hoje, eu quando converso sobre o Francisco Milani, que era um comediante maravilhoso, o Milani tinha um quadro ali na escolinha do Chico Anísio, que era um quadro do Chico Anísio, né? Que todos aqueles quadros eram o Chico Anísio que criava, e criava para o fulano, para Beltrano, e só não criava para Costinha, para esse pessoal, que esses caras eram autossuficientes, mas para os outros ele criava um personagem. E o Milani criou o personagem do Me Convença. Né? Quem descobriu o Brasil foi Pedro Alves Cabral, ele me convença. Há controvérsias. Rapaz, eu hoje, no Brasil, parece que eu estou convivendo com um montão de me convença, rapaz. O negócio ficou complicado. Tem que explicar para o pessoal, aquilo ali era brincadeira do Chico Anísio, era piada. Aquilo não é verdade, não, né? Aquilo é piada, aquilo é brincadeira. Né? O Me Convença ali do Milani, eu esqueci até o nome do personagem Eu lembro do personagem, estou tentando lembrar também. Milani. Me Convença. Quer dizer, hoje tem até o cara aí, o time da Terra plana, né? Me convença que a Terra é redonda. Não é? Outro dia aí uma autoridade brasileira disse que o coronavírus, nós temos que ver a questão do frio e do calor. Do Equador para cima, lá para cima é frio. Né? Aí um amigo meu já mandou na hora, falou: Paulinho, eu vou ver se eu pego uma neve lá no Amapá. Vou esquiar lá no Amapá.
Quer dizer, as pessoas hoje perderam o senso até do ridículo, Ronaldo. Falam qualquer coisa. Aceitam qualquer coisa. Eu Aceitam. não sei nem se aceitam, rapaz. Eu acho que como o cara não Aceitam. desconhece, como o cara não conhece, ele desconhece, Aceitam. você criou a questão da pós-verdade. Então, hoje, a pós-verdade ficou um negócio fora de série. Você entra numa conversa, você não sabe qual é o assunto, dá palpite no assunto, e todo mundo, pô, fulano sabe, né? O cara fala um monte de abobrinha. É. Pega artigo da Constituição, cita, né? Como é que faz. O cara vai para a rua pedindo AI-5, ele não sabe o que é o AI-5. O ato institucional número 5, que caça, inclusive, o direito de reuniões. Eu estou falando disso hoje, Ronaldo, porque hoje minha mãe, meu pai, meu tio, né, respectivamente Leopoldina Machado, irmã de Leopoldo, professor Nilton Gonçalves de Barro, professor de História do Colégio Pedro II, formado em Engenharia pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, que era ali em frente à Igreja dos Capuchinhos, na Tijuca. Então, o professor Nilton, aluno exemplar, né, terminou a vida lecionando no Colégio Central do Brasil e aqui no Leopoldo e lá no Pedro II. Depois aposentou-se dos três e continuou só com as obras sociais. Mas um cara de história assim sensacional. E eu tive o privilégio, Ronaldo, de nascer nesse berço. Isso é privilégio. Então eu tenho que escrever bem, eu tenho que falar bem, tenho que tomar cuidado para não cometer erros crassos de português. Por quê? Porque o berço foi bem trabalhado. E você vive hoje um momento que as pessoas não sabem o que dizem, não sabem como se expressam. Eu estou comentando isso porque Leopoldo sai de Salvador, aí lá em Salvador ele conhece Francisco Manuel Brandão e José Pititinga. É. Conhece esses caras. Leopoldo era ateu, ele não acreditava em nada. E tinha uma reunião, e essa turma que fazia versos, essa turma literata, disse assim: ô Leopoldo, tem uma reunião lá na casa do Zé Pititinga, que a gente estuda lá um livro da Zilda Gama, psicografia da Zilda, Na Sombra e na Luz. E a gente estuda lá, se você quiser, eu sei que você é ateu, mas se você quiser ir lá estudar com a gente, vamos embora. E o Leopoldo foi para lá, e como ele mesmo diz, antes de terminar a leitura, ele já era reencarnacionista, confesso. Ele já aceitava o processo da reencarnação, professor Leopoldo Machado. Aí ele parte para aquela linha, a partir dali começa a discutir, e o Brandão manda ele para o Rio, rapaz, conversar com o almirante Paim Pamplona, que à época tinha um colégio no Meier, que era o Colégio Nacional, e era presidente da Federação Espírita Brasileira. Muito amigo do Brandão. Aí o Brandão mandou uma cartinha, empresta um dinheiro para ele. Aí, Leopoldo, você para ir para o Rio tem que ter uma grana. Empresta um dinheirinho, ele vem para o Rio e o almirante coloca ele dando aula no Colégio Nacional no Meier. E aí o Leopoldo começa, porque ele altamente estudioso, escrevia muito bem e começa dando aula de História e Geografia. Naquela época, para quem está nos escutando, você era investido na função. Você tomava posse na função. Aí, Leopoldo é investido na função de professor e começa a lecionar. Em pouco tempo, rapaz,
abre a oportunidade de um colégio em Paraíba do Sul. Ele vai para Paraíba do Sul e abre lá uma filial do Colégio Nacional. Mas ele trabalhava aqui no Meier. E Nova Iguaçu tinha um prefeito, isso é outra curiosidade para aqueles que estão nos ouvindo. O prefeito, naquela época, era o presidente da Câmara. O executivo era exercido pelo presidente do Legislativo. É uma característica interessante que é bom que aqueles que estão nos ouvindo entendam como a banda tocava. E o coronel Alberto Melo, que tem seus filhos estudando com Leopoldo, era a turma que pegava o trem em Nova Iguaçu e ia estudar no Rio, porque Nova Iguaçu não tinha escola regular. Aí pegava o trem e ia para o Rio. Aí o Alberto Melo conheceu o Leopoldo e falou: professor, o senhor está lá em Paraíba do Sul, vem aqui dar aula e tal. Esse transporte era todo feito de trem, tá, gente? Quem está nos ouvindo é bom saber. Todo esse transporte era feito de trem. Pedro II deixa o Brasil com a segunda maior malha ferroviária do mundo e que começa a ser destruída ali, principalmente do governo Juscelino para frente. Porque o Juscelino, para começar a trazer fábrica de automóveis para o Brasil, as fábricas exigem que ele comece a retirar os trilhos e comece a acabar com o transporte ferroviário. Aí o coronel Alberto Melo pede ao Leopoldo para vir para Nova Iguaçu, ele vem, cria o Colégio Leopoldo. E o interessante nisso, Ronaldo, que é bom que a gente não se esqueça, é que já em novembro, o Getúlio, que já estava eleito, já dá um bote. Já vira ditador. Já tira o prefeito de Nova Iguaçu e já não é mais o coronel Alberto Melo. Em 30 já passa a ser o Arruda Negreiros. Sim. Já muda a estrutura toda. Olha só que coisa interessante. Eu, quando fui a Paraíba do Sul, estudando lá o Leopoldo em Paraíba do Sul, fazendo pesquisa de campo, Ronaldo, eu consegui lá uns vales, uns vistos para você poder ultrapassar as barreiras. Para a garotada nova aí aprender, você, quando se deslocava daqui para Minas, você tinha que ter autorização para ir, rapaz. Você tinha que requerer um salvo-conduto para você poder sair da região. Olha que paranoia, rapaz. Você chega ali na subida de Teresópolis, está lá a estação de Barreira. Barreira é onde você para, meu irmão. É. Fui embarreirado. Então, o Brasil ficou todo seccionado nesse período. E o Leopoldo... Isso já na década de 30 já, né? 30. Década de 30 já. A década de 30 é complicadíssima. É isso aí. Por Só quê? para registrar, quem está nos ouvindo, para registrar que a década de 30 justamente é que começa aí essa reviravolta toda aí com a ditadura de Vargas e vem embora aí rasgando tudo. E que tem um lastro lá na Europa. Sim. Porque começam a surgir lá também, no finalzinho de 20, início de 30, essas figuras impolutas que são os Benito Mussolini, Isso. Adolf Hitler, né? Essas figuras começam a despontar. E como você tinha lá a Revolução Bolchevique, você tinha lá a turma pegando pesado, né? Lenin, Stalin, aquela turma pegando pesado, o Hitler vai aprender com Stalin como é que pressiona judeu para arrumar dinheiro.
Porque todo mundo, Ronaldo, fala mal de todo mundo, mas ninguém quer discutir história. Não, não quero. Não é? Então, França e Inglaterra batem palma para Hitler, porque Hitler vai ser o cara que vai encarar Stalin e Lenin, aquela ideologia. Sim. Então, eles batem palma para o Hitler. Não é? Winston Churchill rende homenagens a Adolf Hitler, porque é o cara que vai combater. Eu estou citando isso para aqueles que estão nos assistindo. Por quê? Porque hoje você vive de pregar uma mentira para todo mundo acreditar em Salvador. Benito Mussolini era o salvador da Itália. Adolf Hitler era o salvador da Alemanha. Stalin, Lenin eram as figuras que iriam salvar, né, da tirania do czar aquele povo sofrido soviético. Eu não vou esquecer uns detalhes, Ronaldo, porque você, quando vai estudando o seu Leopoldo, você vai passeando pela história. Eu não vou esquecer que quando o Japão bombardeia Pearl Harbor, nos Estados Unidos, os japoneses, os asiáticos, passaram a ser mal vistos nos Estados Unidos. Quem estiver nos escutando e quiser fazer um estudo, à vontade. E os Estados Unidos não chegam a criar campos de concentração, mas criam campos de isolamento. Campos de isolamento, onde você pega os asiáticos e põe lá dentro, com poucas roupas, com comida às vezes difícil, mas você cerca asiáticos nos Estados Unidos na guerra porque desconfia dos amarelos que podiam Mas aí ser espiões. Hein? o divisor de águas começa aí. Um dos divisores de água começa com essa entrada de Pearl Harbor aí. Que até então não estavam nem pensando, né, nos amarelos, como você está colocando aí. Hoje você E aí fala a muito em coisa escravidão no começa. Brasil, né? Escravidão do brasileiro e tal, e Estados Unidos faz a abolição da escravatura há cerca de 13 ou 17 anos antes do Sim, Brasil. sim. Não é nada. Quer dizer, as pessoas falam do Brasil, aquele famoso complexo de lata de lixo, tudo que é ruim puxa para nós, que não é verdade. Pelo contrário, isso aqui é madeira de dar em doido, porque isso aqui aguenta. De governo incompetente não está no gibi. Né? Mas, desculpe, não quero falar mal de ninguém, não. Não, Quero só contar a Eu, foto eu histórica. quero, eu Perdoe. quero dar uma, eu quero dar um adentro aí do que você está colocando, porque fica bem claro aí, enquanto tudo isso na história está acontecendo, vem a história, como você está levantando, de Leopoldo Machado, com as dificuldades da época que ele enfrentou e os que estavam com ele. É bom retratar isso, porque parece que tudo foi fácil para Leopoldo Machado, via ao longo da história, e aí vem a história de Leopoldo Machado, com as dificuldades específicas já da época, incluindo na política. Incluindo na política também. Você acabou, era embarreirado, você, né, tinha que pedir licença, alguma coisa. Quer dizer, olha quantas coisas. E viagens, que não é a viagem de hoje, prática, não é a viagem de hoje. Ah, havia o trem, sim, era um dos meios rápidos, mas que começou a ter as dificuldades das políticas que começaram a surgir, justamente com a deficiência que começou a ter dos trens, da locomoção, aí veio os ônibus. E dá para imaginarmos as viagens que Leopoldo fazia? A viagem era tão ruim, que o Leopoldo, na outra fase, isso mais para frente, lá no Pacto Áureo, ele volta e infarta. Você vê que loucura. Desgaste.
a caravana da fraternidade é quem mata o Leopoldo. É. Leopoldo faz um esforço tão anormal que ele infarta quando chega. E dura pouco tempo. Mais 7 anos ele vai embora. Não é? Isso já na década de 50. De Não é 40 para 50. para 50. Em 50 ele vai embora em 57. Quer dizer, ele destrói a saúde dele por um ideal que hoje a turma parece que esqueceu dos ideais, né? Pois é, são Você dois lembrou ideais bem? fundamentais, que é com a educação e com a educação na doutrina espírita. Aí é que começa. Não, e você tem. Outro dia estava o pastor, aquele Cláudio Duarte, estava fazendo uma pregação para os casais e falando sobre isso. Espetacular. Ele dizendo que por dia ele ganhava umas 10 bênçãos na rua. Benção, avô, né? Benção, tio, né? Benção, madrinha, benção, padrinho. Né? Não era nem bênção, né? Era benção. É. Né? O ditado popular não era nem a bênção, não era benção. Então, ele mostrando o quanto ele era abençoado. Espetáculo, né? Abençoado toda hora, porque ele pedia bênção. Era a educação que eles possuíam. Nós perdemos. Eu acho que nós não ensinamos direito aqueles que, que eram para receber esse aprendizado. Né? Eu acho que a gente não informou legal. Mas você falava do quanto era difícil. O Leopoldo diz que os 2 irmãos menores dele morreram de fome no interior da Bahia. Ficaram fracos, muito embora minha avó os alimentasse, né? Eles ficaram fracos e morreram de fome. Porque meu avô foge 20 anos praticamente. E quando ele volta para casa, aí é que nasce minha mãe. Minha mãe é 19 anos, 20 anos quase, mais nova que o Leopoldo. Quer dizer, a vida naquela época era muito conturbada, Ronaldo. Muito, muito. As pessoas hoje, porque eu nunca sofri tanto, eu nunca vi um tempo tão difícil. Para de falar besteira, meu filho. Não é? Sofrimento. Você imagine a década de 30. Vamos imaginar a década de 30, sobe Getúlio, os militares, uma parte dos militares contra Getúlio, não é? Fortemente contra Getúlio, os comunistas contra Getúlio, não é? Os integralistas que aparecem no Brasil à imagem de Adolf Hitler. Lá você tinha os camisas pardas, tinha os camisas pretas na Itália. Aqui no Brasil nós tínhamos os camisas verdes. Não é? Lá o rei Hitler, aqui o Anauê. O mesmo cumprimento, mesma saudação. E os integralistas aqui tentam derrubar Getúlio em 37, 38. O sigma, né? Que é um sinal tentando imitar, não na mesma proporção, mas dando só ideia do que é lá o símbolo nazista e tal. Quer dizer, você tem muitas semelhanças na década de 30 que a população brasileira esqueceu. E uma grande parte não tem conhecimento. Quando você não tem conhecimento, Ronaldo, você é presa fácil, rapaz. Concorda? Sim. Quando você não tem conhecimento, você é presa fácil. Eu pego lá o Ronaldo e tal, conta uma historinha, ele acredita. Não é? Você lembra do Amaral Neto? Amaral Neto, deputado? As grandes viagens que ele fazia, né, pelo Brasil, mostrando O Amaral Neto
se elegeu várias vezes dizendo que ia aprovar a pena de morte no Brasil. Era a É, campanha dele. Ele sabia que não ia aprovar nunca a pena de morte, mas se elegia, isso aí. não é? Quantas vezes o, o nosso querido Nelson lá se elegeu brigando pelo divórcio e conseguiu, né, Conseguiu. Nelson aprovar o Carneiro? divórcio, hein? Nelson Carneiro. Nelson Carneiro, né, o pai da Laura Carneiro, um Isso. grande abraço para a Laura. Né? O Nelson Carneiro conseguiu aprovar, mas se elegeu várias vezes com uma bandeira. Sim. Hoje, as bandeiras que são pregadas aí, os mais novos têm que conhecer a história. É a Então, memória, ninguém, é a memória. A um nossa povo. memória é história. Se não tivermos história, qual é a memória que você tem? O que você Um tem povo para poder dizer de você? Ou da essa década. coletividade, da sua. É uma referência. A história é uma referência. Ou não? É uma história, uma referência O, de vida. Porque você está me falando isso aí, está contando essa história, nós, quem está nos ouvindo talvez não esteja entendendo. Mas vamos lá. Eu vou voltar à dificuldade de Leopoldo, justamente foi em abril, não é isso? É em abril de 30 que ele vai e inaugura o colégio, Leopoldo, não, ele inaugura em 1º de fevereiro 1º de fevereiro, mas de 30. de 30 com dificuldade. Claro, sem recurso nenhum. É isso que tem que ficar retratado. E que, apesar dessa dificuldade, ele, ele vai e inaugura a escola com Mas é toda uma as. característica, porque você, Ronaldo, você nesse período brasileiro todo, você tem que ser você. E eu não sei o que, que houve, inseriu-se no povo brasileiro uma mania de reclamação. Né? Eu fico olhando a reclamação, por exemplo, da questão do negro. Existe, todas as questões, está tudo certo, existe. Mas você falou em sonho. Leopoldo era filho de negro, tinha pé na cozinha, como se dizia naquela época, porque o escravo chegava no máximo até a cozinha É da Casa verdade. Grande. Então, os primos lá de São Paulo e tudo, você tem um pé na cozinha? Eu digo, tenho, com muito orgulho. Aí o negro não tem chance, o negro isso, o negro aquilo. Aí É você verdade. começa a olhar, começa a ver José do Patrocínio, começa a ver Luiz Gonzaga, Pinto da Gama. Você passa ali na Academia Brasileira de Letras, está lá o Machado de Assis sentado lá, está lá o Negão sentado, né? Então você começa a ver, estão aí as estradas de ferro, estão aí os engenheiros, está aí o Rebouças. Né? O Pedro II incentivava essa turma a se criar. Quer dizer, você tem umas verdades que são plantadas altamente complicadas. Outro dia eu fazia uma palestra e acabou a palestra, a desembargadora levantou lá e falou: o senhor precisa avisar a gente quando tiver essas conversas, essas palestras e tal. Porque eu coloquei o seguinte para ela: você hoje, Ronaldo, ninguém estuda, ninguém, perdoe, desculpe, muita gente não estuda. Então, você vai lá, vamos pegar um exemplo de Niterói. Né? A Nicterói, a água que surge entre as pedras, né? E tal, palavra indígena. Indígena. Você chega lá, pega um táxi ali nas barcas e pede para o motorista levar você na praia de Cáritas. Por favor, me leve na praia de Cáritas.
Aí o motorista, Caritas, vai pegar o Uber, não? O Uber não, o Waze, vai consultar lá o Waze, consultar o Google e não vai achar Caritas. Mas se você disser para ele assim, dá para me levar em Charitas? Aí ele leva na hora. Porque Charitas é com CH. Então a pronúncia não é Caritas, a pronúncia é Charitas. Né? Quer dizer, o analfabetismo modificou a pronúncia. Caritas, carité, caridade. Mas virou Charitas. Então você começou a separar a educação de tal maneira que você começou a separar muito os lados. Começou a ficar complicado. Você tem uma turma que conhece pouco e tem uma outra turma que conhece muito. Aí você tem um buraco no meio. Você pega os escritores antigos, na grande maioria, sem escola, e escreviam de forma impecável. Não é? Escreviam de forma impecável. Eram, meu Deus do céu, se tivesse um erro na escrita deles, ficavam envergonhados ali para muito tempo, né? Principalmente não um escritor desse da nossa época escrever insinuante com C, né? Pois é, aí Como recentemente foi escrito, né? me Desculpe. vem a, me vem à mente a dificuldade dele na época. A gente começa a viajar em relação à dificuldade dele também de começar a ver, de fato, quem estaria com ele nesse trabalho. Porque tem o lar de Jesus também por trás disso tudo aí, é uma outra história. De repente, mais à frente, nós vamos fazer uma outra live. Mas, assim, ele fazia uma educação que não era para a elite, ele queria pegar realmente, de fato, a educação para todos, com inclusão. É uma época que ele já trabalha. Me desculpe eu dar esse corte assim, mas você estava falando, eu estava vendo o Leopoldo trabalhar com a inclusão. Ele tentou e fez, conseguiu, está aí o Colégio Leopoldo, mas eu digo a dificuldade, já na época, de pegar profissionais também que vissem com ele essa visão futurista, porque é uma visão futurista. Nós estamos falando de 30, nós estamos em 2020. O Colégio Leopoldo ainda está aí. Então, nós estamos observando que, apesar das dificuldades de época, o Colégio Leopoldo ainda continua de pé, em memória dele. Fica, assim, a visão de Leopoldo Machado, e eu não estou errando, uma visão de futuro. Ele era um homem de futuro. Com Ou eu estou certeza. falando alguma coisa Ele só olhava para frente. Ele só olhava para frente, rapaz. Não? Ele é um cara que só olha para frente. É o sonho que não se apaga. E é o que a gente gostaria de deixar, que a gente já está no finalzinho aqui, Ronaldo. 1 hora, hein? Voou. Está ótimo. 1 hora voou. Vamos voltar. A gente gostaria, principalmente, de começar a conversar sobre isso. Não, eu não estou falando aqui sobre religião. Nós não estamos comentando aqui sobre religião. Nós estamos comentando sobre história. E como eu estou aqui na casa do Leopoldo Machado, eu estou falando de Leopoldo, que é um cara que perseguiu a história o tempo todo. Você vê em Nova Iguaçu, por exemplo, o professor Leopoldo cria a Arcádia Iguaçuana de Letras. Né? Ele é o Arca de número 1. Ele cria grupos de teatro, né? Ele cria saraus, ele cria competições esportivas. O cara está em outra, Ronaldo. É isso que eu estou te falando. Né? É uma visão de futuro. Ele via para frente.
Aliás, a frase para o alto e para a frente é dele, não. Tem uma história sobre isso. Para frente, para o alto, ele escreve para o alto, o livro, depois ele escreve para frente, para o alto. Quer dizer, o Leopoldo ele vê o quanto a educação impulsiona. Então, você veja só, a coisa mais difícil é você discutir educação. Hoje, como é que você vai discutir educação nessa pandemia com a maioria das crianças tendo só um celular para terem aulas? Será que a criançada vai aguentar 6 horas, 5 horas, 4 horas por dia assistindo aula em celular? Será que as pessoas não se tocam nisso? Não é? Nós estamos vivendo uma exceção. Nós estamos vivendo um momento diferenciado. Aí as pessoas me perguntam, não quero fazer predição nenhuma, né? Não quero ser mago nem adivinho, mas nós temos que discutir cada dia. Hoje, você tem o celular como um instrumento de conversa, de bate-papo e de informação. Então, todos aqueles que tenham alguma coisa para passar, eu aconselho que façam transmissões ao vivo. Né? Eu, como sou brasileiro, eu não gosto de live. Eu gosto de transmissão ao vivo. Né? Então você faça, ilumine o ambiente para o rosto não ficar escuro e faça a sua transmissão ao vivo. Conte a sua experiência. O Lacerda, quando escreveu Depoimento, que é um livro aí das suas 1.200 e poucas páginas, que eu li com muita alegria, o depoimento do Carlos Lacerda, ele diz lá no final que muita gente pode não gostar do livro dele, do depoimento. Mas depoimento é assim mesmo. Quem quiser que faça o seu. É isso aí. Quem quiser que faça o seu. Não, então ele conta aquele período todo difícil de Getúlio. Aliás, outro dia aqui, rapaz, eu conversando aqui, eu achei, inclusive... Pô, a gente conversando, eu lembrei. Eu achei, inclusive, aqui a revista O Cruzeiro, que fala do assassinato do Major Rubem Vaz. Isso aí é que eu queria marcar contigo para a gente começar a analisar esses aspectos da história. Aí está aqui a revista O Cruzeiro, apresentando a esposa do Major Rubens Vaz, com as 3 filhas, né? Um atentado que, segundo a imprensa da época, atingiu também o pé do Carlos Lacerda, né? Ele que era combatente político e tal. Essa história nós não podemos perder, Ronaldo. E eu queria ver se você me ajudava aí a gente ir discutindo isso com essa garotada mais nova. Tá bom. Não é? Porque o sujeito faz a transmissão ao vivo dele para contar o que ele faz, o que ele é capaz, que ele é bom disso. Não, nós não estamos aqui para falar sobre quem é bom, não. Nós estamos aqui simplesmente para falar de história do Brasil e que passa pela nossa região. Hoje, só para a gente encerrar a nossa transmissão ao vivo, hoje, uma ex-aluna minha, você vê como é que eu estou novo, né? Uma ex-aluna minha, que a neta dela estuda aqui. Ela é minha ex-aluna e a neta dela estuda aqui no colégio hoje. Ela ligou para saber a história da antiga prefeitura. A antiga prefeitura de Nova Iguaçu correu um boato de que o prefeito da época derrubou porque escutou falar em tombamento e tombou a prefeitura.
Aí expliquei para ela, ó, um indivíduo brincalhão da nossa época contou essa história para brincar e a brincadeira virou verdade. Aí todo mundo hoje fala isso. Toda vez que eu Certo. vejo, desminto. O que aconteceu? Nós tínhamos um prédio que não era muito histórico, era uma cópia daqueles prédios que tem ali no Vale do Paraíba, que são as escolas americanas, as prefeituras americanas, e que o Brasil copiou. Aí aquele prédio, que era a prefeitura de Nova Iguaçu, Certo. os vereadores queriam construir naquele local a Câmara de Vereadores. E votaram para a Câmara ir para ali. E o prefeito cedeu aquela região, aquele espaço para a Câmara. Votaram. Perfeito. Eu acho que daquela época, acho que só tem o Nage aí, daquela turma, Naja Malvi. Um grande abraço para o Nage. E eles votaram. E quando souberam que o Estado ia tombar o prédio, eles rapidamente votaram para que o prefeito derrubasse. O prefeito era o Antônio Joaquim Machado, homem íntegro, sério, com os filhos deles advogados. O Paulinho, inclusive, estudou, foi da minha turma de direito, né? Quando nós nos formamos em direito. Então, a mentira virou verdade. E esse espaço aqui é para a gente discutir isso, Ronaldo. Entendi. Outro dia, uma Ótimo. revista aqui de Nova Iguaçu, Iguaçu Antigo, né? Uma publicação, acho que é Iguaçu Antigo, não estou bem lembrado, publicou uma foto da antiga entrada da olaria de Mesquita, Ludolf e Ludolf. Os Ludolf ainda são construtores no Rio de Janeiro, notadamente na Barra da Tijuca. Mas eles tinham uma olaria aqui. E aí, aqui é a entrada da olaria. E eu entrei no grupo e disse assim, olha, essa rua aí é a atual rua Sebastião Herculano de Matos, onde ele Certo. possuía a farmácia. Ao lado está a casa dele, um pedacinho, que é hoje a Cruz Vermelha em Nova Iguaçu e tal. Rapaz, eu só faltei apanhar. Não, mas essa foto foi o historiador fulano. Quer dizer, a pessoa fala no historiador, não sabe que o historiador é meu irmão mais velho, que é o Ney. Foi o professor Ney Alberto que disse, não sei o quê. Aí eu não vou dizer que o Ney estava brincando, né? Porque o Ney sabia que não era. Então ele deve ter brincado com alguém. E a turma levou aquilo como coisa séria. Aí ela foi, se informou com o Robson Azeredo, que agora nos deixou semana passada, do Correio da Lavoura, e aí ela veio, desculpe e tal. Eu vivi. Não, Ronaldo, você viveu aquela história. Então, não pode comparar quem viveu a história com quem está contando a história. É. Né? É a, Você, é a quando vê o história do Evangelho de vencedor Mateus, e do vencido, né? É a né? história do vencedor e a história do vencido. Tem que tomar Não, mas muito você vê o cuidado com isso. Evangelho de Mateus, né? Mateus conta o evangelho que ele viu. O Lucas conta o evangelho que ele não viu. Né? Ele não teve convivência com Jesus, mas ele foi historiador. Ele pesquisou, ele correu atrás, ele viu depoimentos, né? Escutou principalmente a tradição oral da época. Não é isso? Ronaldo, chega de Ok, aborrecer os outros aí, rapaz. Tem gente que já muito entrou bom. aí, já saiu, né? Você fica só olhando aí no cantinho. Tem a É, turma que chega, assiste um pouco, o sono bate, vai embora. tá bom. 00:08, rapaz. Passamos do limite. Sua despedida, meu irmão. Um grande abraço a todos e que possamos entender que o ser humano ele tem que conhecer a sua história. Não é a minha história, a sua história, a nossa história. São referências de vida e que fica marcada para toda a nossa vida.
passando de geração a geração. Isso é fundamental. Agora, o conhecer a história, não a história. Que nós vemos muito aí é a história e não a história. Porque tem sentido duplo isso aí. Mas é Tem uma outra história, conversa, tem com I, com H minúsculo. não é? Mas é isso. E que Leopoldo Machado, onde ele estiver, possa nos ajudar na próxima caminhada, porque eu quero dar uma continuidadezinha aí nessa palhinha aí. Nós paramos ainda em 30, né? É que o assunto vai puxando aqui e ali, mas nós estamos ainda na década de 30, chegamos até 40, 50, viemos para os dias de hoje, voltamos, Não, mas nós isso vamos aí. terminar isso aí. Nós Ok, fomos lá, mas voltamos. Né? isso aí. Meu irmão, Jesus te Gratidão, abençoe. gratidão. Grande abraço. Estamos juntos. Obrigado à turma aí que nos aturou até agora. Jesus os abençoe também, ilumine e guarde. Até a próxima.